Arroz cozido pode trazer riscos à saúde? Naruhodo. Arranquei tudo e cantei um arrozal. Matei a pauta do jeito que eu queria. A minha safra de arroz foi muito boa. Tô feliz e rindo à toa e como arroz todo dia. Eu como arroz na hora do almoço. Eu como arroz na hora do jantar. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, hoje é uma pergunta que veio de um ouvinte. Não só um, né? Vieram de alguns. É verdade, alguns ouvintes, né? Todos eles fazendo referência a um estudo que foi divulgado aí amplamente pelos veículos. Né? O primeiro que mandou aqui foi o Rafael Borges. O Rafael tem 25 anos e mora em São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: Olá Ken, olá Altair. Eu estava desperdiçando meu tempo no Facebook quando me deparo com a notícia abaixo. Forma mais comum de cozinhar arroz pode trazer risco à sua saúde, diz a matéria da Exame, né? O título da matéria do site da Exame. O Rafael diz ainda o seguinte: a notícia alega que faz mal por conta do arsênico que o arroz absorve do solo e que durante o preparo pode ser liberado e que, por consequência, faz mal para nós. Isso procede? Essa pergunta veio também do Renato Capello, de Adamantina, São Paulo, que é estudante de psicologia. Olá, Ken, Altair. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente podcast que comecei a acompanhar depois das aulas da Altair no curso de verão da Unifesp. É isso aí. Seu ex-aluno aqui, é isso Altair. Aí. Ele aponta a mesma notícia e conclui o seguinte: e agora, eu tinha razão quando era criança e não queria comer arroz? E o Luiz Antônio Balduino Júnior, que é analista de sistemas, tem 40 anos e é do Rio de Janeiro, mandou também a mesma questão. E pergunta: afinal, eu devo ficar preocupado? Eu devo diminuir a quantidade de arroz que dou ao meu filho de 3 anos, por exemplo? Devo começar uma campanha para esclarecer meus familiares e amigos do perigo do arroz? Deixo aqui mais uma série de questões para o deleite dos naruhodos e parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado. Altair, você teve acesso ao estudo, né? Ao estudo original, os estudos originais que apontam esse risco, vamos chamar assim, né? Essa potencial ameaça à nossa saúde. Isso. Altair, até onde isso é verdade? O quanto a gente deve realmente ficar preocupado com isso? Então, antes de falar propriamente sobre essa questão, eu tenho uma pergunta pra você, Ken. Como você, como japonês, se sente quando lê uma notícia sobre essa? Eu me sinto péssimo. Pois é, né? Péssimo, porque arroz é a base da culinária japonesa, assim. E não só, de toda a Ásia, quase. Mas né? o arroz a gente leva muito a sério, Altair. E você come muito arroz, A gente leva arroz muito a sério. Você sabe que tem refeições japonesas que é arroz com alguma coisinha em cima e acabou. É um arroz com quase arroz. Já é considerado uma refeição. Né? O onigiri, que é um bolinho de arroz, é considerado uma refeição. Arroz com furikake. Arroz com furikake. O sushi, né? Tem no arroz também um ingrediente importante, né? Quer dizer, o japonês leva arroz bastante a sério, então uma notícia dessa é bastante alarmante. Pois é. E você come muito arroz, normalmente? Eu adoro comer arroz. Eu como mais do que eu devia, Altair. Então, muitos carboidratos. Muito né? carboidrato, exatamente. Pois é, isso é difícil, né? É difícil manter o peso comendo tanto arroz, né? Pois é, já desisti. Tem que fazer muito exercício. Mas enfim, a notícia, ela é verdadeira em parte. Não se descobriu agora, né, tipo, esse ano, que arroz cozido tem arsênio e faz mal. É arsênio ou arsênico? Então, quando você fala em inglês, arsenic. Certo. E daí as pessoas completam com arsênico. Ah, entendi. Então, né? o arsênico é uma tropicalização aí da palavra em inglês. Isso, do arsenic. Tá. Mas em português é arsênio mesmo. Perfeito. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, quando você fala de arsênico ou arsênio, é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. Só que na tabela periódica vem arsênio. Certo. Tá? Essa é a primeira coisa, isso é importante. Todo mundo já ouviu falar da palavra arsênio como um veneno. Sim. Né? Uma pequena quantidade pode matar e tal. E isso é falado em filmes, em coisas. E é verdade. Né? Então, o arsênio realmente pode matar. Geralmente, o assassino ele envenena ou com arsênio ou com cianureto. Cianureto, isso. Não é isso? Isso. Se a pessoa que morre é muito velha, é cicuta. Cicuta, né? é verdade. Que vem de uma planta e tal, né? Esses são os venenos famosos, assim. Tá. Mas essa coisa da intoxicação por arsênio, pelo arroz, enfim, já se conhece há décadas. Tá, Tá? ok. Então, vamos explicar um pouco uma área muito interessante que é a epidemiologia ambiental.
Tá? Então tem muitos profissionais que pesquisam nessa área, é uma área super legal. E vamos fazer um resumo dos trabalhos. Então eu li alguns, né? E algumas coisas eu já sabia e tal, para divulgar para vocês terem uma percepção um pouco melhor dessa questão. Tá? Então não é uma questão antiga. Okay. Não é uma questão recente, desculpa, é uma questão antiga. O que é o arsênio? Antes da gente entrar com mais profundidade na questão, Altair, uma pessoa que come uma porção de arroz normal, né? No normal varia muito, né? Uma porção normal, né? No seu dia a dia. Corre risco de vida por causa disso? Não. Tá. Mesmo sendo japa, que a porção normal é maior. Perfeito. Então, sigamos. Como japa, você já fica mais tranquilo. Né? Agora, então, vamos aprofundar essa questão. Tá bom. Agora que tá tudo mais tranquilo. Isso. Porque provavelmente comeu arroz na última refeição. Ou está comendo agora, né? Não pare, tá? Pode continuar. Vamos falar um pouco sobre o arsênio em si. O arsênio é um metalóide, né? Ele é da família dos metalóides. Ele tem um número atômico 33, caso alguém queira saber isso, se for cair na prova de alguém. O arsênio, ele tem algumas propriedades. Você tem vários tipos de arsênio, né? Você pode dividir basicamente em 2 tipos. O arsênio inorgânico, puro, e o orgânico. Como que ele acontece? Ele é uma espécie de metal, por isso que é um metalóide. Ele é o 52º elemento químico mais presente no mundo, então ele não é muito raro. E ele aparece no mundo, na Terra, em combinação com outros metais. Então, por exemplo, ele tem uma alta afinidade com ouro. Então, quase todas as minas de ouro do mundo têm arsênio junto. Isso é uma coisa que afeta muito os mineiros. Os mineiros ficam intoxicados com arsênio quando trabalham explorando ouro. Só para vocês terem uma ideia, o arsênio é muito comum no Canadá e no Chile, onde a gente tem também minas de ouro. E você tem no mundo centenas de milhares de pequenas minas de ouro. Bom, nessas minas eles estão em contato constante, né? Isso, intenso com a terra. Isso, e aí eles podem respirando aquele ar. Então aí o arsênio é inalado. Certo. Né? Eles fizeram uma prospecção nessas minas do mundo. Eles só descobriram 6 das centenas de milhares de minas onde não existe arsênio junto com ouro. Então todas as outras sempre tem uma quantidade de arsênio. Um outro lugar onde o arsênio aparece bastante é na água. Na água normal, na água que a gente água bebe. Potável, na água que potável. Está passando pelos encanamentos das nossas casas. Isso, na água do rio, né? Tem um pouco de arsênio também. Certo. Tá? Isso pode ser por ação humana, pode ser por poluição, ou pode ser por exemplo, fontes de água mineral, aquelas fontes de água mineralizada que ficam, por exemplo, em montanhas, coisas assim. Às vezes as montanhas têm arsênio e isso vai para a água. E a água está junto. E a água está junto. Aliás, uma mensagem bem interessante, para quem é mais antigo, não sei se alguém lembra. Lembra daqueles filmes de Bang Bang? De faroeste? Claro. Lembra que tinha, eu não lembro o nome do filme, mas tinha alguns filmes de Bang Bang que mostrava o bandido tomando água. E de repente ele caía duro, porque a água estava envenenada, ou sei lá que. Em geral era por arsênio. Entendi. Né? Porque na região ali dos Estados Unidos, do Canadá, ali do oeste, tinha muito arsênio e poluía os lagos. Então a pessoa tomava aquela água com frequência, podia ficar intoxicada e morrer. Só que ela não morria instantaneamente, como no filme. Certo. Em geral, quando você é intoxicado por arsênio, se a intoxicação for grande, você morre depois de alguns dias. Tá? Você passa mal o dia, você não morre na hora. É uma morte sofrida. É uma morte meio sofrida. Tá? Outra coisa importante, o arsênio ele vai se acumulando no seu corpo. Então ele tem uma alta afinidade com moléculas orgânicas. Isso, para os organismos, é bom. Assim, é bom entre aspas. Porque você não é intoxicado diretamente, mas o arsênio vai começar a se acumular no seu corpo. Porque ele tem afinidade com moléculas orgânicas, ele vai se acumulando. E aí entra a questão epidemiológica. Existe um estudo, por exemplo, um estudo muito legal chileno, feito no Chile. O Chile tem uma grande quantidade de arsênio no solo. Certo. Tá? E lá é um lugar relativamente seco, então você tem muitas partículas no ar. Né? Então a chuva não limpa tanto quanto deveria. Então você vai para Santiago, por exemplo, é um local razoavelmente seco. Eles conseguiram identificar, fazendo estudos longitudinais, verificar que existe uma associação entre a presença de arsênio no ar e a prevalência de câncer, de certos tipos de câncer nas pessoas que vivem em Santiago. É uma probabilidade menor, você tem um risco, se você mora em Santiago por mais de 20 anos, você tem um risco aumentado de ter câncer espontaneamente. Mas é um risco pequeno, né, da ordem de 3, 4% a mais. Mas eles conseguiram identificar que é por causa do arsênio, do ar mesmo e da água. Tá? E aí, qual que é a relação disso com o arroz? O arroz ele é plantado
num local encharcado, com muita água, tá? E os locais que produzem arroz, principalmente na Ásia, eles são banhados com água e essa água é contaminada por arsênio, em geral. Né? Por conta de uma questão geográfica, geofísica da região e também pela poluição. Aí vale uma coisa importante. As espécies de arroz que são produzidas no Brasil e na Argentina são um pouquinho diferentes das espécies asiáticas. Tá? É verdade. E aqui no Brasil a gente come o tal do arroz agulhinha, né? Isso, aquele arroz agulhinha. Esse arroz precisa de menos água, né, para ser cultivado. E logo ele tem um pouco menos de arsênio basal. Tá? Quando você cozinha um arroz, você coloca água, essa água evapora, né? Você ferve, não é? Você ferve a água evapora e aí você tem um arroz, né? Aí você escolhe o quão empapado ele vai ficar ou não. No caso do arroz japonês, ele vai ficar sempre empapado. Sempre bastante sempre empapado. Grudado. Não existe arroz soltinho japonês. Bloco de carnaval, né? Senão você não consegue comer com o hashi, né? Esse arroz, o fato de você ferver, ele não dilui ou retira o arsênio que existe nele. Tá? Então, a partir da maneira como o arroz foi produzido, o arsênio continua dentro dele. A água vai evaporar e o arsênio que já estava, ele vai continuar. Isso. Então, e mesmo que você banhe com mais água, ele vai continuar um pouco. Tá? No entanto, você tem controle de qualidade do arroz e tal, e os níveis de arsênio são medidos. Né? Certo. Pela Organização Mundial de Saúde, a quantidade saudável de arsênio que você pode consumir é de 0,01 miligrama por litro de água. 0,01 miligrama de arsênio por litro de água. Isso. Se você tomar 1 litro de água e tiver 0,0 até 0,01 miligrama de arsênio, tudo bem. Tá certo. Tá? Se você tiver uma quantidade bem pequena de arsênio, é bom para o seu organismo. Ele participa em várias reações. Né? Então, ele é bom. O problema é que a diferença entre a quantidade saudável e a quantidade tóxica, ele é pequena. Então, um pouquinho a mais que isso já começa a dar problema. Certo. Tá? Temos um evento histórico que foi nos anos 90 em Bangladesh, que é um grande produtor de arroz. Como eles não tinham muita água, eles começaram a abrir vários poços artesianos para irrigar as plantações de arroz. E esses poços artesianos estavam contaminados com arsênio. Então, uma região alagada, foi produzido o arroz tinha muito arsênio, as pessoas consumiram tanto a água quanto o arroz, e você teve uma intoxicação em massa no país. Assim, muitas pessoas morreram e tal. Isso nos anos 90. Mas aí provavelmente não foi só o arroz, né? Também foi a água que eles consumiram, na verdade, que foi muito mais volume. Assim, isso, né? Não estava no arroz, era a água mesmo. A taxa de arsênio, 0,01, né? A taxa de arsênio era 1 miligrama. Tipo, era 100 vezes mais. 100 vezes mais do que o indicado pela OMS. Isso, então aí era uma situação mais grave e tal. E como que eu faço para tirar o arsênio das coisas, então, né? Você pode... Se tira o arsênio das coisas? Você pode fazer ele reagir com outras substâncias. Né? Então você pode jogar outras substâncias na água que reagem com o arsênio, aí o arsênio vai ficar grudado, essa substância precipita, e aí você tira o fundo e reduz a quantidade de arsênio na água. Ah, entendi. Então existe métodos para diminuir a quantidade de arsênio em um determinado lugar. Existe, só que e não são métodos caros. As substâncias que você coloca para reagir, em geral, substâncias ferrosas, não são muito caras. Só que falta organização, falta vontade política, né? Porque você tem que criar um centro de tratamento, tem toda uma logística, né? E as pessoas não fazem, tá? Mas aí, falando aqui, no caso do Brasil, o arroz agulhinha e outros tipos de arroz aqui no Brasil utilizam menos água, eles têm menos arsênico. A quantidade de arsênio... De cara, né? De cara eles já têm menos. Já tem menos. A quantidade de arsênio presente no arroz aqui da região, né, do Brasil e da Argentina, é muito menor do que 0,01 miligrama por litro. Né? É muito menor. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Altair. Estou fazendo o papel do leigo aqui, o nosso ouvinte. O arsênio, ele está exclusivamente na água ou ele está também na... Ele está nos dois, né? Ele está nos dois. Está nos dois, certo? Ele é um metal. Porque ambos vieram da Terra. Isso. Né? Então, se a Terra tinha alguma incidência relevante de arsênio, ele vai estar presente tanto no arroz que foi plantado, quanto na água que foi utilizada no seu cultivo. Você tem que imaginar que o arroz é um metal... São pedrinhas bem pequenininhas. Como se fosse uma areinha. E aí permanecem grudado no arroz quanto na água. Mesmo que você lave o arroz, eles são realmente muito diminutas. Né? Então fica difícil de tirar. Outra coisa interessante. Você tem um composto de arsênio que é chamado arsenobetaína. Tá? A arsenobetaína é
O arsênio reage com uma certa substância orgânica. A arsenobetaína, ela não é tão tóxica quanto o arsênio inorgânico, puro, mas ela é uma substância extremamente presente em peixe e crustáceo. O peixe e o crustáceo ficam ali no fundo do mar, pegando coisinhas, e tem arsênio no solo do mar, do lago e tal. Então eles são muito resilientes a arsênio, né? Por conta da arsenobetaína, que está dentro deles. Então, se você consome muito peixe e crustáceo, você é exposto a isso. Só que a arsenobetaína também é muito pouco tóxica. Então é tranquilo também. Isso. Caso você leia uma notícia falando de peixe que faz mal, que tem... Não, tá? Não precisa se desesperar tanto, a menos que o peixe viva num lugar com uma quantidade de arsênio enorme. Tá? Sim, quer dizer, ele já está num ambiente contaminado. Assim, isso. Né? Aliás, tem um dado interessante. Você já foi para São Pedro de Atacama? Não. Então, visite, é um lugar muito bonito, muito legal, principalmente à noite, né, as estrelas e tal. São Pedro de Atacama é um local muito seco, é um dos lugares mais secos do mundo, acho que não chove, sei lá, fica anos sem chover. É desértico, né? É um deserto. E lá tem muito arsênio no solo e no ar, né, porque não chove, enfim. E as populações que viviam lá por centenas de anos sempre foram expostas ao arsênio. E aí, por uma questão epigenética, as populações que nascem lá são mais resistentes ao arsênio. Tá. Elas desenvolveram resistência ao arsênio. Então, por exemplo, uma substância que pra gente seria tóxica, você teria, por exemplo, um problema renal e tal, pra eles é de boa. Entendi. Eles, por conta de uma adaptação das populações de lá. Eles, por exemplo, vão ser muito mais tolerantes, por exemplo, a esse limite imposto pela OMS. Ah, com certeza. Eles podem comer muito mais arroz. Tá né? certo. Só que eles lá eles não comem tanto porque é muito seco, é muito caro, né, o arroz. Uma outra coisa importante também para fechar esse esclarecimento geral, né, sobre o arroz. De novo, o problema do arsênio, ele sempre esteve presente no arroz, não só nele. Por exemplo, feijão tem arsênio também. No entanto, se você tiver concentrações menores do que as indicadas pela Organização Mundial de Saúde, isso não vai afetar a sua saúde. Como que você identifica alguém que foi intoxicado por arsênio? Por exemplo, se ela tomou, sei lá, ela tomou 100 miligramas. Pense no filme mesmo, eu vou intoxicar alguém, tá? Quando a quantidade de arsênio é muito grande, o arsênio que você colocou no seu organismo, ele reage com todos os metais do seu corpo, tá? Então você vai perder, por exemplo, ferro, porque vai grudar. Sim. Então vai começar a comprometer várias funções enzimáticas do seu organismo. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter vômito, vai ficar passando mal alguns dias. Pode ter alguma anemia, talvez? Pode ter anemia. Na verdade, ela vai ter mais falência renal, falência hepática, vai ter que fazer hemodiálise, dependendo do caso e tal. Os níveis de ferro no exame, eles vão apontar o quê? Uma queda ou um aumento nesse caso? Não, se for apontar, aponta queda. Mas, na verdade, você vai ter uma reação imunológica maior, né? E por que nos filmes se usa o arsênio, por exemplo? Porque ele, quando você toma, a sensação que a pessoa tem e um médico desavisado vai começar a confundir com um tipo de infarto. Certo. Então dá pra disfarçar, entendeu? Então a pessoa fica alguns dias mal, o médico acha que é uma outra coisa. Acho que é alguma coisa cardíaca, por exemplo. E aí a pessoa morre, mas eventualmente. É um envenenamento. Morre eventualmente e só vai se descobrir depois no pós-mortem, tem que fazer um exame. Sim. E aí um exame muito específico para detectar a presença de arsênio ou não. Entendi. Então por isso que ela é usada nos filmes. Tá certo. Né? Interessante, né? Muito. Então, já que o arsênio está liberado, ou quer dizer, o arroz está liberado... Isso, o arsênio não, por favor. Já que o arroz está liberado, eu vou deixar aqui rapidinho a dica de japonês, então. Ah, claro. Tá? Claro. Porque, em geral, quando no Brasil a gente compra o arroz japonês, geralmente o que tem à disposição é só o arroz nacional. Né? O arroz produzido aqui no Brasil, cultivado aqui no Brasil, é um arroz razoável, né? Mas está longe de ser gostoso, está longe de ser muito bom. Sim, né? pro padrão japa. Então, a dica vai no lugar que vende o arroz importado. Aqui em São Paulo, a Liberdade, do bairro da Liberdade, né? E lá você vai ter uma oferta diferente. Então, além do arroz nacional, você vai ter algumas marcas que são de arroz cultivados no Uruguai, que já é bem melhor do que o arroz produzido aqui. E tem uma categoria ainda melhor, que é o arroz californiano, né? Cultivado lá na Califórnia. Óbvio que o uruguaio é bem mais caro que o brasileiro e o californiano é bem mais caro que o uruguaio. É muito mais caro? É bem mais caro. É bem mais caro. 5 vezes mais? Sei lá. Não chega a ser 5. Né? Mas às vezes o uruguaio é o dobro do brasileiro e às vezes o californiano chega a ser o dobro do uruguaio. Né? Tá. Assim. Mas para pequenas quantidades, né? Só para você apreciar
vale a pena dar uma experimentada. Tá? O arroz japonês, né, do Japão, dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil, porque é muito caro de trazer. Né? De importar. Mas você tem o arroz da Califórnia e do Uruguai que já matam uma saudade para quem já experimentou arroz japonês. Fica a dica do Japa aí. Tá bom? Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatô. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.